Acompanhando em qualquer outra hora do dia, da noite ou da madrugada, seja bem-vindo aos canais da Sport Serra, YouTube, Facebook. Estamos no ar ao vivo aqui do estádio Alfredo Jaconi para conversar com o técnico Thiago Carpini, que gentilmente está abrindo mão da sua folga na sexta-feira à tarde, num raro dia de tempo bom e calor em Caxias do Sul, para nos atender. Então, desde já, muito obrigado, Thiago, por ter nos recebido e aceitado o nosso convite. Boa tarde. Imagina, William, boa tarde, é um prazer, obrigado pelo convite, pela oportunidade, para a gente falar um pouquinho de futebol, falar um pouquinho da juventude desse momento. Acho que vale a pena a gente abrir mão desses raros momentos de folga e de sol, né? Pois é. E vai chover depois, né? Então o final de semana já está comprometido. Agradecer ao Arthur da Alegrave também, que proporcionou esse contato, né? Que o nosso aqui da Sport Serra é a primeira vez com o Thiago. Agradecer a turma das redes sociais do Juventude na pessoa do seu Rafael Tomé e principalmente, viu, Arthur, agradecer ao Gabriel Tadiotto, que trouxe a água, preparou a sala, né? Senão a gente ia só ficar dando mérito pro titular, né, Thiago? Vamos valorizar o grupo. Tu é um cara que valoriza bastante o grupo. Alivanin, seja bem-vindo também, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, William, boa tarde, Thiago. Satisfação e privilégio a gente estar podendo conversar nessa sexta-feira, como falou o William, né? Num dos poucos intervalos que essa Série B te concedeu, né? Tu está aqui conversando com a gente, mas acho que o torcedor do Juventude merece essa atenção e esse carinho, né? Não, com certeza, legal, é um prazer. E vocês também, né? Estão sempre acompanhando o nosso dia a dia, aguentando um pouco do mau humor às vezes, então acho que vale a pena a gente bater um papo e curtir esse momento aqui que a gente está vivendo. O Thiago Carpini estava acostumado, né, a conceder entrevistas em podcasts acompanhados de churrasco, né? Aqui não vai ter dessa vez, mas depois tem um presente que a Sport Serra te trouxe, né? Que tem a ver com a cultura do gaúcho, mas não é churrasco, né? Chega de churrasco, senão a forma não vai permanecer a mesma. Não é galeta também não, né? Também não é galeta. Bom, Thiago, podemos começar por aí, né? Eu sei que tu gosta que te chame de Carpini, mas eu acostumei a chamar as pessoas pelo primeiro nome, mas eu vou tentar manter o Carpini. Podemos começar exatamente por essa folga, entre aspas, né? Que eu sei que tu tá trabalhando pra caramba, mas o Ali também citou isso e eu te perguntei na outra coletiva, né? Sobre esses dias todos aí entre um jogo e outro, e o torcedor tá numa ansiedade enorme, a gente também, né? Nessa ansiedade de fim de campeonato. Mas para vocês não pode ter isso, né? Não pode ter essa ansiedade, tem que ser exatamente o contrário, eu imagino, né? Ficar tranquilo, trabalhar tranquilamente. E agora, enfim, tá quase chegando a hora da viagem. Eu te pergunto como é que foi nessa semana, o que tu conseguiu fazer, basicamente, o que foi possível fazer para administrar, né, desgaste e, ao mesmo tempo, preparar o time para essa reta final. Não, legal. É exatamente o que você falou, William. Acho que agora é o momento da gente controlar e frear qualquer euforia, qualquer excesso em qualquer situação, em qualquer situação. Eu falo isso muito para os atletas no nosso dia a dia, desde desse início, desse período aí que a gente tem vivido momentos importantes, momentos decisivos, que o equilíbrio emocional, o nosso bom ambiente, né? Não fazer nada diferente daquilo que a gente está habituado e acostumado a fazer. Eu acho que toda essa atmosfera positiva que se criou em função dos resultados do momento que a gente vive, nós precisamos ter um pouco mais de equilíbrio e cautela nesse momento para que isso não transcenda essa euforia de torcida, de arquibancada e chegue dentro do vestiário. E isso é difícil porque a gente também está muito feliz, né, com o momento que a gente está vivendo e muito próximo de conquistar algo tão grandioso para o Juventude, mas que ainda não conquistamos, ainda tem alguns passos aí a serem percorridos. Passa por essa viagem, passa pelo jogo do ABC, passa pela dificuldade da logística de Natal, da ida e da volta, que ficou um pouco espremido, né? Esses dois jogos, que são dois jogos tão importantes, mas eu acho que o grupo está muito ciente daquilo que a gente precisa fazer e muito ciente que o caminho ainda ele precisa ser completo, né? Ele ainda não foi concluído com sucesso, a gente tem uma reservinha aí para essa reta final que a gente precisa estar muito bem controlado emocionalmente para a gente conter toda e qualquer euforia em excesso. E é engraçado porque quando a gente anunciou a entrevista contigo e foi agora, a gente decidiu e conseguiu, né, o contato em cima da hora, Ali, começaram a chegar um monte de perguntas e a maioria dos queridos internautas, ouvintes, perguntando sobre título, né? É, não é, Ali? E a gente começou a rir disso e dizer, poxa, tem que jogar com o ABC, né? Primeiro, tem que viajar para jogar com o ABC, enfim. É um passinho por vez, né? Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Eu acho que a nossa caminhada foi assim, né, William? A gente teve esse momento jogo a jogo, e eu comento isso muito, acho que eu já até comentei em alguma entrevista que a gente participou junto aqui, que a gente está sempre junto no pós-jogo,
que desde o meu primeiro jogo contra a Chapecoense sempre foi uma decisão para sair de uma situação desconfortável, uma decisão para a gente distanciar do G4, para a gente permanecer no meio da tabela, para alcançar o G4, para permanecer no G4. Então agora essa decisão, então assim, eu acho que tudo um pouco mais ponderado, né? Eu respondi também em alguns programas que eu participei esses dias. Não quero falar da Ponte Preta, não vou falar do Ceará, vamos falar do ABC. Como você falou, vamos passo a passo. Não vamos falar de título, vamos buscar consolidar primeiro um acesso que ainda não aconteceu, mas está muito próximo de acontecer, ainda precisamos fazer um pouquinho mais de força. E depois disso, se for possível a gente sonhar com algo a mais, a gente vai sonhar, mas vamos de maneira gradativa. Até porque eu sei que tu valoriza muito o dia a dia, né, Carpini? Na verdade, vocês nem pensam em jogo, vocês pensam no próximo treino, né? Ou no treino de hoje, eu imagino. E a gente tem algumas fontes aqui, né, ali dentro do Juventude há alguns anos, até porque eu tô aqui há 23 anos só fazendo Juventude Caxias, então a gente conhece algumas pessoas. Na tua primeira semana aqui, Carpini, as pessoas me falavam, cara, o dia a dia com ele é muito bom, é excelente, a boleirada tá adorando, vai dar certo. E depois isso se manteve, né? Mesmo no desgaste natural do convívio das viagens, Sim. que são enormes, e essa logística de Caxias que talvez seja a pior do Brasil. E nunca se desfez esse ambiente bom, né? Mesmo nas vezes em que teve que cobrar, mesmo nas vezes que fez reunião para chamar a turma, que eu sei que tu fez isso, e embora muitas vezes isso não seja externado, e é normal, né? Então eu imagino que esse dia a dia bom seja um dos, vamos lá, segredos, né? Que para ti não é segredo, mas imagino que seja um dos pontos chaves exatamente para uma campanha tão boa, o dia a dia, né? Sem dúvida. Eu acho que em qualquer âmbito profissional, o convívio, o respeito das pessoas, eu falo muito do vínculo, né, de se criar relações. Não tem como eu ter um compromisso com você se eu não criar um vínculo com você. Então eu gosto muito dessa relação com os atletas. Eu acho que a gente consegue equilibrar e separar. É o momento do treino, o momento da cobrança. Eu não vou mudar minha maneira de ser e de respeitar o meu grupo, o nosso ambiente, de prezar por isso. Em cima de resultado, venceu, eu chego dando risada, perdeu, eu tô puto com todo mundo. Não é, a gente em qualquer situação, vidas tem coisa. Muito bem, estamos de volta. Agora sim, né? Estamos online, de volta aqui do estádio Alfredo Jaconi. Tivemos uma oscilação de sinal, né, de internet. Bem na hora que a gente estava conversando coisas muito bacanas, né, sobre jogos que eu já narrei do Thiago como atleta. Pelo Guarani, pelo Atlético Mineiro, sinceramente eu não me lembro desse jogo, mas eu lembro da história, lembro do trabalho do Carpini lá, sob comando do Leão e tudo. Bom, agora sim, estamos no ar mesmo, né? Bom, vamos repetir. A gente estava falando aqui sobre o jogo do Juventude contra o Guarani de Campinas 2014, um jogo com portões fechados em Bragança Paulista, que o Carpini jogou, e que foi um jogo cheio de confusões, assim, porque o Guarani estava em momento difícil. Eu acho que a gente era o último do grupo da Série C. Último lugar, se eu não me engano. E o Juventude vinha em um momento bom, tecnicamente, tinha bons pontos na tabela, mas também tinha aquelas questões de salários atrasados, e aquelas coisas de promete que vai pagar, não vai pagar, e deu uma confusão no fim do jogo. Tu estava no jogo lá, Arthur? Não estava, mas ficou sabendo da história. E aí a gente ouviu que tinha uma discussão forte entre atletas e dirigentes. E aí quando a gente desceu, o pessoal estava quase chegando às vias de fato, assim. Aí como a imprensa estava ali, na porta, aí se acalmou. E aí foram os atletas para o ônibus, né? E o dirigente veio de carona com a gente daí até Campinas, Arthur, né? Para que não houvesse aquele contato entre dirigente e jogadores e tal. Daí a gente foi até Campinas de carro e depois tudo se acalmou, enfim, né? Deu tudo certo. Mas veja só o que vocês causaram uma crise no Juventude naquele jogo aí, cara. Não, e a crise, para nós, pior do que estava, já não tinha como ficar, né? O último lugar na Série C, naquele grupo, salários atrasados, também mesma situação do Juventude, Série C, né? Uma dificuldade grande, um caos, né, cara? Você vê as equipes que lutam aí por um acesso, tem que dar muito mérito, porque não é fácil. Não. A gente já viveu isso, né? E a gente também teve um problema parecido, estava até contando antes de cair a transmissão, que o nosso presidente lá também, na época, depois ele renunciou ao cargo e ele prometeu o pagamento dos salários e entregou o comprovante, o recibo para cada um,
E o envelope depositado vazio, sem dinheiro. Aparece lá, vai pro jogo, que amanhã tá na conta, aqui o comprovante de cada um. Os caras... Ainda bem que agora tem o Pix, né, cara? Não tem mais como fazer isso. Atenção, né? E aí o gol do Silas, finado Silas, um grande amigo, que infelizmente faleceu de leucemia, 1-0, o gol dele de cabeça. E tem mais um caso ainda nesse jogo. Agora vamos contar só contar caso. Né? Agora já faz 10 anos, pode, né? Até 5 anos atrás não podia contar. Agora pode. O Benazzi, finado Benazzi também, que foi meu treinador, é o treinador desse jogo, Wagner Benazzi, ele estava suspenso. E como ele tinha trabalhado no Bragantino, tinha uma relação de amizade boa com o pessoal lá, eles colocaram, se você reparar nas imagens do jogo, o ônibus que levava os atletas do Bragantino para o treino, ele estava estacionado atrás do gol. E o Benazzi estava escondido dentro do ônibus. Mentira. E de dentro do ônibus ele comandou o jogo. circo. Não é possível, cara. Mas realmente, agora me lembrei. O vestiário do Juventude ficava à nossa esquerda, ali atrás do gol da esquerda. Tinha um ônibus ali, o Benazzi estava dentro do ônibus. O Benazzi pediu para a diretoria colocar o ônibus lá e ficou lá dentro, ó. E talvez ninguém... Atira, pô. Olha que loucura, cara. E talvez ninguém saiba dessa história da briga aí, Arthur. Eu acho que... Porque eu lembro que nós também, até pelo constrangimento que se criou, a gente não falou nada sobre isso também, né? Não foi a público assim, até porque é coisa de vestiário e tal, né? Cabeça quente e tal. E não foi falado. Não foi falado na semana que tinha dado esse enrosco aí, que teve dirigente que teve que ir embora do estádio de carona com a rádio e tal. Técnico do jogo era o Piccoli, né? Piccoli. Que foi quem acalmou a história, inclusive. Tinha um volante, acho que era o Jardel. Isso. Eu lembro vagamente de alguns atletas. Mas não foi o Jardel que criou a confusão, tá? Não, o Jardel. Que na época era cabeludo, eu acho, ainda, né? Veio de Bento Gonçalves. Já tinha cortado o cabelo. Boas histórias, né? Enfim, aproveitar a oportunidade, assim, né, Thiago, pra lembrar de coisas extra. Porque senão depois tu vai lá no Bolívar e diz que a gente só faz as mesmas perguntas. Ó. Você viu que eu já fiz outras perguntas. Eu tô muito perto do microfone? Vou baixar um pouquinho. Você viu que ele levou pro coração. E de novo falou assim. Não, mas não é que ele levou pro coração. Eu aprendi. Mas eu vou te falar. É uma crítica construtiva. Já estou fazendo perguntas novas. E vou te falar. A gente estava conversando sobre isso no carro, né? Que não é crítica à imprensa do modo em geral. Mas quando tem algumas perguntas direcionadas à parte tática, de conceito, por que você fez isso ou fez aquilo, sempre parte de vocês. São perguntas bacanas. Aí é legal quando tem esse embate. Mas é que tem que ser, né? Porque como a gente não vê treino... Mas eu acho isso bacana. É que eu falo o trivial. O que você pensou? Foi importante a vitória? Não. Qual o sentimento? Qual o sentimento? É sempre o... É legal, eu sei que o torcedor gosta de ouvir isso, mas quando vem assim, que nem você já me fez perguntas assim, eu acho legal, tô fazendo um elogio pra você tirar do coração essa mágoa. Tá bom. Vamos empatar. Não, verdade, você falou assim, poxa, por que você fez isso, né? Qual que era a ideia? O que você pensou quando você colocou um atacante? Você acha que daria profundidade? Você acha que... Então, assim, é legal aí, a gente entra num âmbito que eu gosto de conversar disso. Aí é um pouco diferente. Vou te dizer, tem 3 jornalistas aqui que vão ficar bravos comigo, né? Mas eu brinco, o Ali sabe nos nossos programas, que infelizmente o jornalismo esportivo, o Arthur, ele se resume hoje a acho que 4 perguntas, né? Qual é o sentimento? Qual é o sentimento de qualquer coisa, de vitória, derrota? O que representa? Né? O que representa uma vitória? Qual é o tamanho da vitória? 3 pontos, né? Sabe, são perguntas assim que realmente não vão te acrescentar muita coisa. Você não consegue abrir uma discussão. Não. Né? E as questões táticas a gente entra no pós-jogo, infelizmente, porque a gente não tem mais a condição de ver os treinos, né? E aí, como eu não vi o treino, eu sou obrigado a perguntar por que da escolha, porque... Se eu tivesse visto o treino, talvez eu soubesse por que da escolha, exatamente, né? Ou porque alguém estava machucado, ou porque tu trabalha... E outra coisa, eu falei isso até no programa agora, né, tio, sobre isso. Eu falei, eu não tenho problema em abrir o treino. Eu não quero esconder de vocês e do torcedor. Chega. E pro o torcedor, o elo de ligação é a imprensa. Então vocês precisam da informação para levar para o torcedor. Sim. Só que a minha preocupação é que eu tento tantas informações do adversário, é tão difícil de conseguir que nem até o jogo do Vitória, eu não sabia se o Yuri Castilho reunia condições por conta da lesão ou não. Não vaza. E aí, se eu soubesse que a gente fosse abrir o treino, vocês participarem, tá lá e ver o treino todo, para mim não tem problema. Eu só não queria que se eu pudesse ter um mínimo de informação que eu pudesse esconder do adversário, e se eu tivesse certeza que não fosse chegar até o adversário, por mim todo dia o treino era aberto. Não, e tu tem razão, facilitou muito, né, a comunicação. O Rafael era meu colega na rádio quando nós éramos jovens, e o Arthur também. A gente assistia treino no banco de reservas, né? Eu peguei essa época dos repórteres estarem ali no... E mais, já teve viagem fora que eu completei treino, porque o Juventude viajava com 18.
E às vezes o técnico queria fazer um mini coletivo, aí ele botava o massagista, botava o roupeiro e o cara da imprensa fica ali de lateral direito, ele só fecha a linha para fazer o posicionamento tal do bola parada. Já aconteceu isso. Agora, as rádios AM, né, elas só pegavam na cidade. Então tu ia jogar contra o ABC, o cara lá de Natal não ia ouvir a rádio aqui em Caxias. Às vezes até tinha algum informante, né, que ligava, mas normalmente as rádios davam todas as informações e era muito mais difícil de ter acesso. E as redes sociais, né? agora, aí você vai assistir o treino, você vai fazer uma foto mostrando que está trabalhando, para mostrar para as pessoas que te seguem. Aí o cara já printa, dá um zoom, fala quem tá de colete. Ó, é o Nenê, é o Jean. Cara, é difícil. Não, eu entendo. Tem um lado bom e o lado ruim da tecnologia, né? Você mas eu poderia entendi. estar aberto todos os dias. Eu entendi a tua reclamação e concordo contigo, inclusive. A gente tem falado isso, né, Arthur, de coletivos, não, aqui de Caxias menos, porque nós somos em poucos, né? Sim. Mas nas coletivas dos clubes gigantescos lá, que tem 20, 30 repórteres, as perguntas são sempre as mesmas, de fato, né? Embora que o futebol é meio repetitivo ainda, né, Thiago? Tem algumas coisas que eu acho que não tem como fugir de algumas perguntas. Infelizmente não tem, mas algumas coisas daria para, de repente, a gente colocar uma situação que a gente pudesse disso criar uma discussão, argumentos, uma troca de ideias. Eu acho que a coletiva poderia ser de uma maneira mais dinâmica, se fosse algumas perguntas mais para o âmbito técnico, tático. Eu não tenho problema nenhum em responder essas coisas. E outra, eu sou o treinador, eu tomo as decisões, eu faço o que eu acho, é o meu ponto de vista. Não significa que o seu não está certo, é da maneira que você enxerga, da maneira que você enxerga, da maneira que eu enxergo. Só quem decide sou eu. Mas aí daqui a pouco, em várias situações, até quando eu falo com os atletas, tem muitas coisas que eu não abro mão, e outras que às vezes eu falo, não, isso, um exemplo, Jado, você tem razão, vamos fazer assim que eu acho que vai ser melhor. Qual que é o problema? Eu não tenho essa vaidade, eu quero melhorar, eu preciso melhorar. Treinador é um tomador de decisões, né? Não adianta. Não voltamos mais atrás. Deu certo, foi iluminado. Carpini, já que a gente estava conversando aqui sobre momentos adversos, né? Tu chegaste à Juventude num momento que os resultados eram muito adversos à Juventude, né? Uma sequência de derrotas, e eu lembro do dia da tua apresentação que eu anotei uma palavra que tu falou, que tu salientou, comportamento sem a bola, sabe? Sei daquilo lá, com aquela palavra anotada, e talvez tenha sido a primeira percepção de mudança que eu vi, e que talvez tenha ajudado a construir as 5 vitórias que tu emendaste com a Juventude após o primeiro jogo ali com a Chape, né? Mas a minha curiosidade, qual foi a tua primeira ação quando chegou no Juventude, viu aquela situação que tu tinha de grupo de jogadores, daí com certeza a frustração que eles tinham pelos resultados que vinham acontecendo? O que tu fez? Foi procurar identificar a liderança de vestiário, realmente fazer um trabalho tático, algo que tu percebeu que era muito necessário observando os jogos anteriores? Por onde tu começou essa ação para reagir, né? Legal, acho que foram vários pontos, né? Identificar as boas e as más lideranças, identificar o porquê as coisas não estavam acontecendo, conversar com as pessoas que estavam mais tempo no clube, ouvir opiniões diversas, independente se é o Luiz, que é o mordomo, se é o Bruno, que faz a logística. Ali não estava para falar de aspecto técnico, de conceito de jogo, mas entender o que estava acontecendo no dia a dia, no vestiário. Então acho que essa percepção ela tem que ser rápida, e eu acho que tem uma coisa que eu acho que é um ponto positivo na minha vida. Eu tenho uma sensibilidade com as pessoas, eu consigo perceber algumas coisas rápido. Já errei, mas na maioria das vezes eu acho que eu acerto, e eu entendi que nem todos estavam na mesma sintonia naquele momento, né? Eu acho que esse foi o primeiro ponto, passar confiança, tirar todo e qualquer peso e responsabilidade, porque por si só a responsabilidade ela já existe, né? Ainda mais no momento que se encontrava o Juventude naquele momento, né? Vice-lanternas, sequência de derrotas, enfim, um momento bem, a confiança ruim, um gauchão ruim, um ano anterior ruim, vieram já de momentos ali não tão bons. E aí, paralelo a isso, a gente colocar as ideias, né? Entender o que eu tinha em mãos. Não adianta eu ficar ali lamentando que talvez me falte um extremo de mais velocidade, ou um cara de um pouco mais de drible, um lateral ofensivo, um pouco mais da linha. O elenco era isso, foi o que foi montado, bem ou mal era o que eu tinha, mas eu entendia que ali tinha bons valores, e a gente precisava extrair o melhor, acho que espremer o melhor, potencializar o melhor de cada atleta, e eles entregaram isso e têm entregue isso até o dia de hoje, né? Até essa reta final.
E da mesma maneira eu percebi que alguns atletas não estavam muito no contexto, e aí acabava que dispersava demais. Do mais aí foi as ideias, né? A aceitação, trabalhar na verdade, olho no olho, respeitar o atleta, respeitar o ser humano, mas tomar as minhas decisões, cobrar e ao mesmo tempo encorajar. Eu acho que é um termômetro, né? Às vezes o excesso de cobrança tira a confiança, a falta um pouquinho te dá uma zona de conforto, então acho que esse é um desafio diário, semanal do treinador de cobrar na medida certa e entender que cada ser humano, aí, né? Cada atleta reage de uma maneira a uma cobrança, né, ou uma crítica, ou um elogio, enfim. Então acho que foram vários pontos que a percepção ela tinha que ser rápida e eu tomar decisões. Não adiantava, eu entendo que algumas pessoas não deveriam estar com nós. Ok, e aí? Vamos tirar. Eu entendo que o jogo é assim, então vamos trabalhar para jogar assim. E aí a gente foi tomando as decisões e, claro, eu não vou ser hipócrita de falar que tudo isso facilita com o resultado. Vem a vitória, vem a segunda, vem a terceira. Os caras vão acreditando cada vez mais em você. Aí você prega uma coisa, quando você tem a oportunidade de fazer, você faz diferente. Não, faz a mesma coisa que você falou no dia da sua apresentação. Isso vai criando vínculo, relações, confiança. E hoje eu tiro um, coloco o outro, mudo, improviso, faço, tiro um. E todos respeitam o processo e treinam da mesma maneira, que eles sabem que a gente faz sempre o que for melhor para a juventude. Para ficar nessa linha do Ali do início, né? Do milagre do início. Eu tenho ouvido os treinadores falando, principalmente em reta final de campeonato, os da Série A também estão falando muito isso, força mental. E chegaram muitas perguntas, né, prévias pra gente. Pergunta pro Carpini como é que o time tá de cabeça aí, porque agora é a hora de subir, né, a pressão e essa coisa toda. No tênis tem muito isso, né, o cara chega no último game servindo e todos os comentaristas de tênis dizem, agora é difícil porque tem que fechar o jogo. E o cara acaba sentindo psicologicamente, né? Às vezes ele fez um baita jogo e não consegue fechar o jogo, ele tem o saque a seu favor e não fecha por causa da questão mental. Tá, eu te pergunto, é difícil mesmo nesse momento de vitória confirmar o acesso? Ou foi mais difícil naquela hora em que tu chega aqui, que estava todo mundo desanimado? E eu vou te ser bem sincero, eu te perguntei aqui, a minha primeira pergunta para ti foi o que tu pode fazer de diferente em um clube que tem um técnico a cada 2 meses, desde o ano passado acho que tinham passado 6 ou 7, em menos de um ano. O que tu vai fazer de diferente? Porque estava todo mundo desanimado. Então, é mais difícil agora fechar um momento de vitória ou foi mais difícil naquela hora em que estava todo mundo para baixo, assim, Thiago? Pergunta boa, eu acho que assim, cada momento tem a sua particularidade. Naquele momento, eu acho que o aspecto emocional, a falta de confiança foi muito difícil. Mas, por outro lado, eu tentei fazer com que os atletas acreditassem em mim e mostrei para eles que pior do que estava não teria muito para ficar. Era só confirmar o rebaixamento que estava caminhando a passos largos para que acontecesse. Mas, nesse momento, eu acho que pesa muito, aí vem todo o peso de uma competição, do que eles viveram no início, de uma retomada, de chegar tão próximo e conseguir ou não conseguir. Aí eu acho que a cobrança do próprio atleta, ele sabe que um acesso potencializa ao cara ter escolhas para 2024, a tomar decisões melhores para a mudança de patamar de carreira, a fazer uma história bonita no Juventude, a deixar uma porta aberta num grande clube. E aí eu acho que entra mais a ansiedade individual. E acho que por isso que o futebol a gente consegue se ajudar mais, diferente do tênis, que é um esporte coletivo. Às vezes você tá meio assim, mas tem um cara do seu lado e fala, pô, vamos, cara. E aí daqui a pouco você entra de novo no ritmo e vamos junto. Então acho que é dessa maneira, juntos, a gente ali se ajudando, se apoiando, se amparando. Mas esse momento está sendo, o aspecto emocional, um ponto que eu tenho me preocupado muito, mas eu tenho visto o meu grupo muito bem, com algumas boas lideranças dentro do grupo. Apesar da perda do Nenê, nós temos jogadores, por exemplo, como o Jean, como o Jadson, como o Alan Ruschel, o próprio Reginaldo, que dentro do vestiário ele fala muito mais do que aparentemente parece ser um cara mais calado, mas ele tem uma liderança, tem um peso dentro do grupo, algumas lideranças técnicas, e eu vejo esses caras muito seguros do que a gente tem que fazer. Apesar que mesmo com tudo isso, você vê que o próprio jogo do Ituano mostrou muito da nossa ansiedade. Nós fizemos o gol,
E aquele controle de ficar com a bola, de não atacar mais, aquilo não foi um comando meu. Eu queria que a gente continuasse jogando, ainda mais com um jogador a mais. Mas eu acho que a vontade que acabasse o jogo e fizesse logo os 3 pontos era maior do que a vontade de a gente fazer o segundo gol. E aí entra todo esse peso. Pô, essa vitória é importante. Se não ganhar do Ituano, pode ser que a gente comprometa o acesso, assim como vai ser no ABC. Então, por mais que a gente venha num bom momento, são alguns jogos, acho que 8 de invencibilidade, uma vitória como foi a do Ituano fortalece muito, na minha opinião, até mais do que se fosse um 2-3-0 com certa facilidade. Eu acho que cria ainda muito mais uma energia, uma atmosfera positiva de que as coisas têm caminhado a nosso favor. Então eu falo muito isso para eles. Agora é o momento da gente ter equilibrado e não fazer nada diferente do que a gente fez até agora. Uma pergunta que eu quero te fazer extra, também dia a dia, extra, campeonato, como é que tu tem lidado com o carinho das pessoas, porque eu imagino que tu já tenha passado por momentos em que o futebol ele permite muito essas dualidades de vilão a herói, né? Rápido, né? Ou então de indiferença, né? Tu já deve ter passado em clubes assim que ninguém te dava muita... Que tu ia no supermercado e ninguém sabia que tu era o volante do time dele, por exemplo, ou que tu era o treinador do time, né? Eu imagino que já tenha passado por lugares em que tu era o vilão, assim, que os caras queriam te matar, que tava perdendo, né? A culpa é do treinador, né? Manda embora. E aqui no Juventude é o contrário, né, Carpini? É impressionante como as pessoas gostam de ti, como as pessoas desde o primeiro dia se carpinizaram, né? Foi criado um adjetivo, né? Estou carpinizado e tal. O Juventude comprou isso, inclusive que veio do próprio torcedor. Eu senti na pele o quanto que as pessoas gostam de ti, Ali. Um dia que eu fiz uma crítica, te dei um pau, na verdade, né, nas redes sociais, porque tu fez uma postagem sobre uma viagem muito cedo, na volta de Londrina, e eu disse, mas o Carpini tá reclamando que tem que viajar cedo, mas essa é a logística do clube, fazer o quê, né? E aí, rapaz, olha, o que eu apanhei da torcida do Juventude, o Ali sabe, tu não faz ideia, foi assim, ó, um turbilhão, assim, Arthur, minha caixa de... Por que tu tá falando mal do Carpini? Porque tu não pode... Ou seja, as pessoas te amam, né? O torcedor do Juventude te ama, eu senti isso, né? Foi uma crítica pontual, mas o pessoal ficou muito bravo comigo. Mas, enfim, só um exemplo, poderia estar dezenas de outros exemplos de como as pessoas gostam de ti aqui em Caxias. Eu quero saber como é que tu encara isso, porque, como eu disse na introdução da pergunta, já viveu o contrário também, Já. William, eu fico muito feliz, cara. As pessoas me tratam com muito respeito, é muito gostoso, né? Você receber o carinho das pessoas. Eu falo muito dessa situação de criar vínculo, de relacionamento. Eu procuro dar atenção para todo mundo. Eu nunca mudei o que eu sou, no momento bom, no momento ruim. Talvez a gente vai viver aqui um momento conturbado, onde vocês vão ter que fazer algumas perguntas que é o momento e eu entendo e não vai ser tão bom. Mas acho que faz parte do nosso crescimento passar por essas situações. Espero que isso a gente consiga postergar o máximo possível e continue vivendo bons momentos. Mas desde o primeiro dia que eu cheguei em Caxias, eu senti uma torcida um pouco carente, né? Eu ouço pelo menos o relato das pessoas, resgatar a essência, ter orgulho de voltar para o Jacone, muita coisa bacana assim, de pessoas de mais idade, os meninos mais novos do meu prédio que eles encontram no elevador, aí tira foto e tal. Esses dias a gente estava andando no prédio brincando de Halloween. Então assim, eu vivo muito bacana com as pessoas aqui. Eu fui jogo futebol com os caras, né, que eu sei. Jogo aqui faz até não estou conseguindo nem ir no futebol, mas eu gosto, fui algumas vezes. A gente vai, cara, tá em todos os lugares e quando você tem um carinho das pessoas, e acho que é uma troca. O Juventude hoje, eu não sei quando vai ser o fim desse ciclo, espero que a gente fique mais tempo juntos, mas já fez parte da minha história de uma maneira muito positiva, né, cara? Me alavancou para uma prateleira talvez já um pouquinho diferente de quando eu cheguei, pela representatividade do clube. Eu falei isso pro Bolívia, que é um cara que eu conheço de quando a gente jogava, assim, de outros momentos aí da vida. Eu falei, Bolívia, tá sendo muito bom esse período no Rio Grande para mim. Pelo DNA do futebol gaúcho, que eu acho que se assemelha muito a alguns conceitos com o futebol argentino, aguerrido, de competitividade. É uma escola boa, tantos treinadores saíram do Rio Grande do Sul para níveis nacionais. Tá aprendendo a jogar com campo alagado, né? Aprendendo a pelear, né? Pelear. Então, cara, eu só tenho a agradecer, eu fico muito feliz. Isso só aumenta a minha responsabilidade, né? De dar sempre uma resposta positiva para o torcedor,
procurar fazer as coisas com transparência, com verdade, com respeito a Caxias, à instituição, aos torcedores. E mais uma vez eu falo sempre, eu agradeço todas as vezes que a gente pediu para o torcedor que ele viesse ao estádio, nos ajudasse nos momentos pontuais. A presença do torcedor no Jacone foi muito importante, nessa reta final não pode ser diferente. E que pese se estivesse no Água Santa, que também é um clube que trata os seus profissionais com carinho, né? Eu senti, o primeiro jogo, Ali, transmitido pela Sport Serra, na nossa história aqui, foi lá no estádio do Água Santa, no Diadema. Foi uma Copa São Paulo de Juniores, 2017, Água Santa e Juventude. O Juventude ganhou de 11-10 nos pênaltis. E eu cheguei lá cedo, assim, o pessoal me... O que tu veio fazer aqui? Não, imprensa e tal. Pô, o pessoal me tratou super... Mano, fica à vontade aí. O que tu precisar aqui, só fala bem da Água Santa, né? Eu vou criticar. O pessoal lá é muita gente boa também. É. A comunidade muito simples. Clima familiar, né? Eles abraçam o clube. O Água Santa é a paixão ali de Diadema. Então, primeiro eu percebi isso, que o pessoal acolhe o time principalmente, né? Os profissionais que trabalham ali são bem acolhidos, né? Então tu já teve esse carinho lá e com certeza aqui também. No Guarani já é mais pressão, né? O pessoal já cobra mais, né? O Guarani eu também fui Cara, eu tive muita sorte, assim, até então na minha carreira, né? O Guarani foi um momento que eu assumi para fazer 2 jogos, fiquei quase 2 anos. E eu já tinha uma história como atleta, então eu conhecia todas as pessoas que faziam o clube, desde do alemão que corta grama até hoje, cuida do brinco, até o seu Cecílio que varria o nosso vestiário. Então eu sempre tratava todo mundo igual, da mesma maneira. Então quando eu assumi também era um momento muito crítico do Guarani. Então o torcedor me viu como uma esperança. E aí as coisas começaram a acontecer e deu certo, só que entra tudo aquilo que envolve o futebol, né? Foi um ano maravilhoso, 2019, uma campanha histórica. No ano seguinte nós diminuímos a folha pela metade, o projeto era só fazer um campeonato sem risco, a gente quase classificou, foi semifinalista do Troféu do Interior, e aí as coisas começaram com uma cobrança um pouquinho maior, porque o resultado não acontecia, já esqueceram que tinha sido planejado lá atrás, e aí... Normal, né? É normal, Se tu for mal aqui ano que vem, a bicho vai pegar, né? Exato. Na Série A. Faz parte. Amém. Calma que nós não chegamos, mas vamos trabalhar para chegar. Falta pouco, vai dar certo. Se perder pro Flamengo no Jacone... E o Paranaense, igual eu te falei, só para complementar, né? A Inter de Limeira, o Santo André, foram todos os lugares que... Inter de Limeira me falaram muito bem de você lá. Estive lá esse ano com o Caxias, presidente o Danilo, né? Danilo. Falou muito... Na minha época não era ele, mas ele estava sempre envolvido ali. Ele falou, pô, o Carpini foi uma pessoa muito bem, saiu com as portas abertas, falou muito bem de você lá, o presidente da Inter de Limeira. 2 clubes, cara, que eu acho que eu até respondi para você na primeira pergunta, do primeiro dia, né, que a gente tava, que foi o Oeste, que acho que foi um erro, não pelo Oeste, que hoje eu tenho amizade com o dono do Oeste, o Sidão, que é um cara bem irreverente, assim, mas sabe muito de futebol, tem uma relação boa com ele, mas não era o momento, a saída do Guarani desgastou muito aquele momento, e enfim. E eu fui pro Oeste já com a corda no pescoço, último lugar na Série B, fiz só 4 jogos, eu disse, não, vai ter que fazer assim, então faz você, eu tô indo embora e tal. Não aconteceu, aí na Ferroviária me venderam um projeto da Galícia, quem me contratou foi a Galícia, e o outro não queria, a Galícia não assumiu, aí tirou, enfim. Então acho que foram erros mais de escolha, eu acho que naquele momento eu tinha que ter esperado um pouquinho. E, como enfim, tu fez agora, eu esperar de ir depois. E o projeto, no primeiro contato eu não viria. Eu falei, Júlio, eu não quero, obrigado, eu tenho uma amizade muito legal com o Júlio, conheci ele na Água Santa, a gente está trabalhando junto, é o segundo projeto e graças a Deus vitorioso até então. E ele me insistiu, ele queria falar até com a minha esposa, falou, deixa eu falar com a Karen. Eu falei, que falar com a Karen? Quem decide sou eu vou conversar com ela. Foi uma estratégia correta, normalmente a mulher é que manda, né? Não, ela manda, mas no trabalho eu escolho, pelo menos isso, né? Tá bom, alguma coisa. E aí eu falei, não, Júlio, vamos esperar um pouco, eu tenho uma viagem marcada agora para Portugal, vou começar a licença da UEFT, acabar de voltar do Rio, que eu passei um tempo lá com o escudeiro. E aí não era o projeto, cara. Eu já tinha recusado alguns clubes e eu tinha um clube de Série A que a gente iniciou uma conversa e não aconteceu. Por conta que o clube optou por outro profissional. Santos, talvez. E aí eu falei, cara, perto de casa. Vamos esperar. Não é o momento, então deixa na mão de Deus aí. Tu mora em São Paulo mesmo, capital? Não, eu moro no interior. Eu moro em um distrito de Campinas, chama Souzas. Distrito de Campinas. Eu nasci em Valinhos, não sei se vocês já ouviram falar, Valinhos, vinha da região ali. Ao lado. E aí tem Souzas, Joaquim Egídio, a região que é um pouco mais afastado de Campinas, um pouco mais tranquila, eu moro em Souzas. Valinhos, já estivemos em Valinhos, lá tem os familiares do Rodrigo, lá foi lá em Valinhos, lá? Eu acho que o Arthur da Alegrave foi lá, o Rodrigo Nós estávamos falando hoje da minha cidade, meu conterrâneo de Valinhos é o Rubens Minelli, que trabalha no Inter. Multicampeão. Ele é de Valinhos, seu Rubens, um abraço.
Fala, Livani. Vai chegar até ele, um abraço. O que eu queria comentar contigo era, tu conseguiu fazer do Juventude um time bem mais do que 11 jogadores. Uma característica do teu trabalho foi trabalhar bem o elenco, né? Com perdão da redundância. Inclusive, com muitas escalações que nos surpreendiam, né? Toda vez, vinha, né? Quase toda sempre. vez, ele tá louco. E dava certo sempre. Vini Paulista de volante. Isso, esse foi o bendito jogo com Londrina, né? De tudo aconteceu. Gol do Vini. E do Cruz. Gol do Cruz, mas talvez a pergunta não tenha uma resposta só, mas a maioria das vezes dessa movimentação na escalação, ela se dava mais pela análise do adversário, né? Porque eu percebo que a gente percebe, e é comum na nossa análise lá perceber que o Juventude sempre entra muito bem planejado contra o adversário. Passa por isso ou passa mais por tu querer experimentar modelos de jogo? Porque eu lembro que numa das entrevistas tu nos falaste, acho que foi uma pergunta que eu fiz, ele falou, eu preciso ter tempo para ter outros modelos de jogo e quero implementar isso quando tiver tempo e quando tiver, afinal, os personagens à disposição. O que pesa mais nessa tomada de decisão aí? Sem dúvida pesa mais o adversário. Eu procuro entender pontos positivos, pontos negativos, de que maneira nós podemos explorar. Se a gente consegue explorar com velocidade pelos corredores de dentro. Quem tem mais velocidade? Vamos com o Mandaca, vamos com o Vini, vamos com o Jadson, tira um volante, faz um tripé, onde a gente já fez em alguns momentos. Sim. Com o Jadson sendo o primeiro e a gente jogar com o Vini e Vargas, enfim, bem ofensivo. Então vai muito de acordo com o adversário, com o que a gente vê ali de análise, né? Não só eu, mas toda a comissão, o Josué, o pessoal da análise que faz um trabalho espetacular, né? Eu sempre falei isso das pessoas do Juventude. Paralelo a isso, eu não me apego muito à distribuição tática. Se a gente precisar jogar com uma linha de 5, a gente joga. Se for um 2-3-1, 3-3, eu não tenho essa. O que eu não abro mão é dos comportamentos nossos. O que a gente está disposto a fazer pela vitória, quando se tem a bola e principalmente quando não se tem a bola. Dentro disso, a gente coloca as ideias de jogo muito em função do adversário, mas não abrindo mão do nosso comportamento. Vocês podem ver e vocês acompanham o Juventude. Agora que eu estou sabendo que o William acompanha tantos anos assim, que ele está lembrando histórias, né, de muito tempo. O futebol do Juventude em casa ou fora de casa, ele não muda. A gente joga igual contra o grande, contra o pequeno. Não tem que joga bem. A gente não tem tu tá tendo mais dificuldade em casa do que fora, inclusive. Até porque nos primeiros jogos, nos primeiros 5 jogos, os adversários não respeitavam tanto o Juventude. Era um jogo mais aberto. Aí você vence 1, 2, 3, 4, 5 organiza. Aí daqui a pouco todo mundo começa a se poupar. Nós não podemos ir de qualquer jeito lá no Alfredo Jaconi, senão a gente vai ter problema. Então a gente começa a ter dificuldade dentro disso, aquilo. Precisamos criar alternativas. Às vezes o calendário, as viagens, a logística nossa aqui da Serra, a gente não consegue treinar tanto, mas sempre que possível, que nem uma semana dessa que nós tivemos um período bom para trabalhar, a gente trabalhou várias alternativas, 3 atacantes, 2 atacantes, um tripé, 2-3-1, até uma linha de 5. Eu fiz várias situações, até para a gente estar sempre experimentando situações, e aí agora a gente vai escolher o que a gente tem de melhor. Tá todo mundo pronto em alerta. Eles não vão, claro que eles vão pro jogo sabendo quem vai jogar. Eu não gosto desse negócio, na hora eu vou resolver, não. Mas eles sabem que tá todo mundo ali em stand-by, tá todo mundo alerta. A qualquer momento, daqui a pouco pode entrar o William, pode entrar o Arthur, e as coisas vão acontecer independente de quem esteja em campo, porque o todo para nós é o mais importante, e a resposta deles tem sido muito boa. Sabe, Carpini, eu até questionei, é isso que tu falou lá da logística de Londrina, porque a gente sabe, e eu tenho consciência, e eu concordo com vocês, e é uma coisa que o torcedor fica bravo comigo, muitas vezes, quando eu defendo em relação ao desgaste da viagem. Porque a gente que viaja sabe, e Caxias é a pior logística do futebol brasileiro. Talvez Tombos seja pior, né? Tombos. Mas depois é que Tombos é hora concurso, né? Não tem como comparar. Caxias depois de Tombos é Caxias. Tá. Porque eu fui fazer um jogo do Caxias agora, lá em Brasília, e tinha um empresário assistindo o treino do Caxias lá em Taguatinga, e ele me disse, tu faz Juventude? Faço Juventude. Ele disse, no Juventude eu não boto jogador. Ele disse, eu boto no Fortaleza, eu boto no América Mineiro, boto no Curitiba, mas no Juventude eu não boto. E por quê? Não, porque os caras não querem ir lá, por causa que não tem como viajar, a viagem é muito ruim.
Toda vez tem que ir a Porto Alegre. Toda vez fecha o aeroporto. Aí não sei o que, fechou o aeroporto, tem que ir de ônibus. E aí tem que dividir a delegação para viajar dois. Eu disse, isso é uma verdade. Eu só não sabia que realmente os jogadores optavam por não vir por causa da logística, né? E isso esse empresário me falou com todas as letras. Ele disse, eu não consigo botar jogador no Juventude, nem tento mais, porque o meu jogador não quer morar em Caxias do Sul por causa da viagem. O quanto que isso te atrapalha? O quanto que tu considera realmente isso assim uma coisa que faz parte do teu dia a dia como um empecilho? Interfere, principalmente nessa reta final, William, porque assim, uma coisa é você fazer essa logística uma vez, duas, outra coisa é você fazer 18, 19 rodadas, 18 rodadas. É muita coisa. Ainda que o Bruno, vale valorizar, ele controla muito bem, ele tem muita relação nas empresas aí na Zunago, ele consegue, Mas as pessoas nem sabem, mas nessa última vocês tiveram que parar lá pelas tantas em Belo Horizonte. Cara, eu tô te falar para Belo Horizonte, mano. Não, e sem contar que nós chegamos no hotel, já era, o Arthur, você que tava nessa, Arthur, né? Nós chegamos de madrugada, a gente foi dormir 2h30 da manhã, até chegar do jogo, aquela adrenalina, o jantar já, que é um jantar da madrugada, 4h30 da manhã desperta já o quarto de todo mundo. Depois de jogar, hein? Depois de jogar. Eu que não joguei estava cansado. Você imagina os atletas. Caramba. 5 horas da manhã a gente estava entrando no ônibus, indo para o aeroporto, chegou em Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, não, Belo Horizonte, São Paulo. Aí São Paulo não ia descer em Caxias, você lembra? Ia descer em Porto Alegre e conseguiu, parece que a serração deu uma melhorada, na hora desceu, senão ia ser Porto Alegre mais 2 horas para cá. Então assim, aí você chega aqui no outro dia, você já tá... Pô, o cara tá morto, né? Vai acontecer de novo a semana que vem, né? Vocês vão chegar na quarta, meia-noite e tem jogo sábado. Jogos, William, que a gente fez 2 viagens, assim, acho que de Londrina eu reclamei que foi uma dessas, a gente não conseguiu treinar. Porque 48 horas pós é a fadiga tardia. O cara tá morto. Agora você imagina essa fadiga tardia de 48 horas com uma logística dessa. O cara leva uns 3 dias para Fora dormir. Que com o voozinho, o avião da Gol, o cara não consegue nem reclinar a poltrona. A hora que você começou a estar quase 100% na sua recuperação, você já está concentrado para jogar de novo 3 horas da tarde aqui no Jacone. E o cara chega em casa, ele tem filho pequeno, ele tem esposa, a mulher quer ir no shopping, o cara tem coisa para resolver. Não é só. Então, assim, tudo isso vai chegando no final, é diferente, pesa. Nós ficamos agora 12 dias sem jogo. Agora você citou agora a logística o que o Bruno quebrou. O Bruno faz um trabalho fantástico o trabalho dele. Cara, o que nós quebramos a cabeça para essa viagem de Natal, para a gente poder chegar em Caxias na quarta-feira por volta de meia-noite da quarta-feira, para quinta-feira os caras estarem mortos e sexta é véspera de uma decisão. Não dá tempo de nada. Não tem como falar que não interfere. E outro detalhe, desculpa te cortar, eu empolguei. Você vão sair de Natal, 40 graus, a gente não sabe como é que vai estar no sábado em Caxias. A gente saiu de 70 graus em Tomos para chegar aqui tá 9. Sem contar isso também. Aí o Bruno olha lá que o tempo tá bom em Caxias, vai pousar. Aí ontem tinha um buraco no aeroporto, aqui fecharam, né, o aeroporto porque tinha um buraco. Então eu realmente penso assim, o Bruno pensa, tá, então vamos sair de Caxias. Aí se cancela o voo, o que faz? Aí perde a conexão, aí vocês vão ter que dormir em Porto Alegre, cara, é uma confusão, né? E eu procuro sempre que a gente fala sobre isso, eu falo sobre o cansaço, eu falo, não, eu vou valorizar os atletas porque eles precisam ser valorizados, porque entrega e tal. É justamente para não vir aqui na coletiva falando, pô, a gente empatou, porque no final a gente cansou um pouquinho, a gente está cansado, o final tá todo mundo, cabeça tá a milhão, o corpo tá pedindo já um descanso, e aí parece que eu estou procurando justificativas para um resultado, para um sucesso, ou para um sucesso, enfim. Então eu não procuro não potencializar isso. É o que nós temos, a gente já sabia que era assim, a gente já sabia que ia acontecer, então vamos embora, vamos trabalhar e vamos entregar. Mas a gente tem que ser justo de colocar isso pro torcedor, porque às vezes é coisa que o torcedor não tem nem obrigação de saber, mas acontece e existe, né, e faz diferença. Aí o pessoal em São Paulo fala muito do Fortaleza, né? Pô, Fortaleza faz viagens horríveis, mas o Fortaleza tem um aeroporto no centro de Fortaleza, com voos para todas as capitais, ele só fica 1 hora a mais no avião do que os outros. Mas não precisa estar andando de ônibus como vocês fazem, trocando de avião. A gente precisava aqui subir para uma Série A, amém, se Deus quiser, nos mantermos uma Série A e arrumar
arrumar alguém igual a Leila para arrumar só fretado. Presidente Fábio Pisamilho, né? Não sabe o avião da eficiência. Vê se o Fábio tá online aí já. Presidente Fábio, o avião da eficiência. @Fábio Pisamilho, marca ele aí. É só uma vez por semana, só com o clube. Nos outros dias o Fábio viaja ele próprio com o avião. É uma regalia necessária. Fica a dica, fica a dica. Mas é que o problema é o seguinte, parece que a tua renovação de contrato inviabilizou a compra de um avião. Eu sou barato. Tá bom. Ali, mais uma pergunta, vou te liberar o Thiago. Não, Thiago, eu te ouvi essa semana pela primeira vez escancarar essa informação do, né, o acesso está aí, a gente vai lutar por ele, vai, né, conseguir externar e até com certa empolgação aonde o Juventude se colocou. E há 3 jogos onde ele está no G4, ou seja, com as suas próprias forças pode chegar nessa epopeia, né? Isso é muito importante, isso é uma conquista. Chegar nessa posição do campeonato com essa condição, acho que já é um mérito. Não depender de ninguém, né? Não precisa ficar mandando mala branca para os outros, né? Precisamos de a gente fazer o nosso. Mas isso externamente, né? Internamente, em que momento do campeonato tem algum marco temporal aí que começou a se falar, o G4 foi antes daquele jogo contra o Mirassol, onde o Juventude entra no G4, em que momento internamente esse discurso passou a ser o grande objetivo do Juventude, do teu grupo, né? Eu vou te falar. Na verdade, eu vou deixar em aberto essa pergunta, porque eu acho que vocês vão ter oportunidade de fazer de novo esse bate-papo. Eu sugiro que vocês façam com algum atleta, vai ser legal também, marca com o Arthur. E talvez se eu falar aqui agora, vocês vão falar, você está falando isso porque agora você está nesse momento. No meu primeiro discurso, no jogo contra a Chapecoense, eu falei, a Juventude é grande, vocês são grandes, o momento não é bom, mas a gente vai fazer história. É o esforço pelo propósito para o esforço ter sentido. A gente vai fazer história. Eu sei que nós vamos classificar, nós vamos brigar pelo acesso, nós vamos sair dessa situação e se eles bobearem, a gente vai brigar por coisas ainda maiores, que pode ser até um título. Isso eu falei internamente, a gente nunca externalizou e a gente colocou isso como um sonho, como uma meta e trabalhou muito por isso. Não aconteceu ainda e se a gente deixar de fazer força ou a gente tiver alguma soberba nesse momento, não vai acontecer. Então a gente, da mesma maneira, com o mesmo equilíbrio, a gente vai trabalhar todos esses jogos, primeiro o ABC para a gente fazer o nosso melhor, mas foi um sonho colocado, uma meta colocada desde sempre. E não é... Você pode falar escolhe um atleta que você quiser aí, faz um bate-papo e faz essa mesma pergunta para ele. Eu acredito, porque, cara, a força mental que vocês tiveram aí tu principalmente, de acreditar. Eu confesso de coração, a pergunta que eu te fiz, do que te levava a vir para cá, foi de coração. Eu achava que tu não ia conseguir. Sinceramente, eu não acreditava. Porque o Juventude vinha num processo de derrotas muito longo, de muitos meses, e houve a troca, houve a reformulação, e o estadual foi ruim, e o início da Série B foi ruim, e se não tem força mental, tu não sai do buraco, né, Thiago? E esse é um mérito, eu acho que é por isso que vocês ganham bem, tem mais é que ganhar bem mesmo, porque não é qualquer ser humano, e eu não teria essa força. O Ali já é um cara mais competitivo, assim, um faixa preta plus de judô, né? Mas eu não teria essa força mental de sair desse buraco que vocês estavam. E William, vou te falar, eu estava numa situação, vamos dizer assim, muito confortável. Eu tinha acabado de fazer uma final de um Paulistão, a gente tinha ganhado uma premiação de melhor treinador do Campeonato Paulista, disputando com o Abel, com caras que eu admiro, fiquei muito feliz por isso. Talvez eu não sou o melhor de São Paulo, mas o feito com Água Santa me credenciou a disputar esse título e ganhar. Só um parênteses, o Água Santa também começou mal, né? Foi a mesma história daqui, né? Começa mal e termina bem. A diferença lá é que nós montamos o time em dezembro. Então foi muito pouco, até entender um pouco a ideia, que não era um jogo que a gente só ia marcar e jogar no jogo do adversário, enroscou um pouquinho, a hora que as coisas aconteceram deu certo. E aqui, eu tinha um contrato de mais 1 ano e meio com a Água Santa, eu recebia em casa. O Água Santa estava pagando todos os cursos da UEFA. Eu ia para Portugal ficar 40 dias com a minha família, o clube custeando isso. Eu fui para a Argentina com o clube custeando isso. Ou seja, eu estava numa zona muito confortável. Eu ia passar esse período monitorando o mercado, viajando, olhando atletas. O clube, além de pagar tudo isso, ainda pagava o meu salário para eu não sair do Água Santa, para eu não aceitar nenhuma proposta. Torcedor de Juventude quiser mandar um pix pro Água Santa aí por gratidão, né? Formou um treinador. Eu saí de tudo isso, cara, para uma situação de um clube que era o vice-lanterna, 5 derrotas em 6 jogos,
Cheguei aqui num ambiente onde eu senti as pessoas com medo, desconfiar, pensando já na Série C, numa tragédia, cai da A para B, da B para C, dinheiro, financeiro e tal, diretoria, todo mundo muito assustado e um grupo muito sem confiança. Eu saí de uma situação confortável, falei, caramba, agora tem que dar certo, né? Eu encarei o desafio, eu achei que o Juventude era uma camisa que poderia me proporcionar coisas bacanas e é o que está acontecendo, está me mudando de prateleira, está me fazendo melhor como atleta, como ser humano, como profissional. E acho que agora é fácil falar que foi uma decisão acertada, né? Porque a gente venceu bastante. Mas eu não tenho dúvida que foi a melhor escolha que eu fiz do Juventude. Mas tem o perfil do Juventude, né? O Ali que é identificado, sabe, né? O perfil do Juventude sempre foi esse, assim, dos caras chegarem em crescimento e saírem daqui praticamente gigantes prontos, né? Aconteceu com atletas também, né? Tanto com jogador como com treinador. O que combina com o Juventude é isso. Alguém com uma fome, né? Com a sede de crescer e desenvolver e que se identifique com o clube. Vou até te contar, eu perguntei pro Celso Rotti quando ele foi apresentado. Porque o Celso era um perfil diferente do Juventude. Isso. O Celso chegou grande aqui, né? E, enfim, coincidência ou não rolou, né? Não encaixou, não deu certo. Talvez por essa questão de perfil, DNA. O Juventude tem essa... Ele é um clube ponte, né? Para atletas e para profissionais. O Levi começou aqui, né? Na verdade, o Juventude tem muitos treinadores gigantes que tiveram seus primeiros passos por aqui. Levir Coupe, Celso Rotti, Felipão, né? Então, o Tite que esteve aqui foi mal aqui. Em 97 foi treinador do Juventude, depois foi para o Caxias e lá acabou ganhando. Primeiro foi o Juventude, o Tite? O Tite foi... eu lembro do jogo que ele foi vaiado aqui. Em 97.